A viagem no tempo é uma ideia fascinante. Significa mover-se entre diferentes pontos no tempo, assim como nos movemos pelo espaço. Este conceito intriga as pessoas há séculos. Imagine poder visitar o passado ou até mesmo ver o futuro. Isso abre um leque de possibilidades emocionantes, mas também levanta questões sérias. Os cientistas têm teorias sobre como isso poderia funcionar. É um tema que combina ciência, filosofia e ficção. Muitas pessoas têm seu primeiro contato com a viagem no tempo através de histórias. Podem ser livros, filmes ou séries de TV. Vamos explorar como esse conceito foi retratado na cultura e o que a ciência diz sobre ele. A cultura pop adora viagem no tempo. É um tema recorrente em filmes e livros. Um dos exemplos mais famosos é De Volta para o Futuro. Este filme mostra um jovem viajando para o passado e o futuro. As séries de TV também exploram a viagem no tempo. Doctor Who é um ótimo exemplo. O doutor viaja pelo tempo em uma nave espacial chamada TARDIS. Cada episódio leva os espectadores a diferentes períodos, da história antiga a futuros distantes. Os livros são outro meio onde a viagem no tempo brilha. A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, é um clássico. Conta a história de um inventor que cria uma máquina do tempo e viaja para o futuro distante. Essas histórias nos permitem explorar a viagem no tempo com segurança. Elas nos entretêm e nos fazem pensar. Muitas teorias científicas reais foram influenciadas por esses contos ficcionais. Os filmes têm um grande impacto em como pensamos sobre a viagem no tempo. Eles dão vida ao conceito com efeitos especiais e narrativa envolvente. De Volta para o Futuro é apenas um exemplo. Outro é Interestelar, que explora a viagem no tempo através de buracos de minhoca. O Exterminador do Futuro mistura ação com ficção científica, envolvendo o envio de pessoas ao passado para mudar o futuro. Isso levanta questões sobre destino e livre-arbítrio. Podemos realmente mudar o passado? Ou o futuro já está traçado? Desenhos animados como Futurama também usam a viagem no tempo, muitas vezes de maneiras engraçadas, mas que nos fazem pensar. Os filmes tornam ideias complexas acessíveis. Eles despertam o interesse por conceitos científicos e encorajam os espectadores a aprender mais. Essa mistura de entretenimento e educação é poderosa. Os livros oferecem uma maneira única de explorar a viagem no tempo. Eles podem entrar em grandes detalhes e permitir que os leitores imaginem novos mundos e possibilidades. A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, é pioneiro nesse gênero. Outro livro notável é A Esposa do Viajante do Tempo, de Audrey Niffenegger. Esta história combina romance com viagem no tempo. 22-11-63, de Stephen King, é sobre um homem que viaja de volta no tempo para impedir o assassinato de JFK. O livro mistura ficção histórica com ficção científica. Os livros também podem ser mais científicos. Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking, discute a viagem no tempo de forma factual. Esses livros mostram que a viagem no tempo é um tema versátil. Pode ser explorado de muitas maneiras, do emocional ao científico. Eles tornam teorias complexas mais fáceis de entender. Seção 5. Teorias científicas básicas sobre viagem no tempo. A ciência nos dá muito em que pensar quando se trata de viagem no tempo. Uma ideia básica é que o tempo é como um rio. Ele flui para frente, mas pode ter curvas e voltas. Os cientistas têm teorias que poderiam tornar a viagem no tempo possível. O conceito de espaço-tempo é fundamental. É a ideia de que espaço e tempo estão interligados. Isso foi introduzido por Albert Einstein. Suas teorias mudaram a forma como pensamos sobre o tempo. De acordo com Einstein, o tempo não é constante. Ele pode ser esticado ou comprimido. Isso é conhecido como dilatação do tempo. A mecânica quântica também oferece ideias sobre a viagem no tempo. A viagem no tempo na ciência ainda é um mistério, mas é fascinante.
Seção 6. A teoria da relatividade de Einstein e a viagem no tempo. O trabalho de Albert Einstein é crucial para a compreensão da viagem no tempo. Sua teoria da relatividade mudou tudo. Mostrou que tempo e espaço estão conectados. Esta teoria tem duas partes principais: a relatividade especial e a relatividade geral. A relatividade especial se concentra em objetos que se movem a velocidades constantes. Ela apresenta a ideia de dilatação do tempo. Por exemplo, uma pessoa viajando perto da velocidade da luz envelheceria mais devagar. A relatividade geral lida com a gravidade. Mostra que objetos massivos podem distorcer o espaço-tempo. As teorias de Einstein foram testadas muitas vezes. Elas se sustentam sob escrutínio. Seção 7. O conceito de buracos de minhoca. Buracos de minhoca são outra ideia empolgante na viagem no tempo. Eles são passagens teóricas através do espaço-tempo. Imagine um túnel que conecta dois pontos distantes. Viajar por um buraco de minhoca pode ser muito mais rápido do que viajar pelo espaço normal. Isso também pode significar viajar para tempos diferentes. A ideia de buracos de minhoca vem das equações de Einstein. Elas sugerem que o espaço-tempo pode ter atalhos. Esses atalhos são chamados de pontes de Einstein-Rosen, ou buracos de minhoca. Mas os buracos de minhoca são apenas teorias. Ainda não encontramos nenhum real. Eles permanecem uma ideia popular na ficção científica. Seção 8. Implicações éticas da viagem no tempo. A viagem no tempo levanta muitas questões éticas. E se alguém a usasse para mudar a história? Isso poderia ter consequências enormes. Por exemplo, impedir um evento importante poderia alterar o presente. Isso é conhecido como o efeito borboleta. Pequenas mudanças podem levar a grandes diferenças. Também existem questões éticas pessoais. Se você pudesse voltar no tempo, mudaria seu passado? Isso poderia afetar muitas pessoas. É um dilema moral complexo. Alguns argumentam que não devemos interferir no tempo. A viagem no tempo pode se tornar uma ferramenta para os poderosos. A ética na viagem no tempo é um tema popular em histórias. Seção 9. Desafios práticos na viagem no tempo. A viagem no tempo não se resume apenas a teorias. Existem muitos desafios práticos. Primeiro, precisamos da tecnologia. Viajar perto da velocidade da luz ou criar buracos de minhoca está além de nossas capacidades atuais. Energia é outra grande questão. A viagem no tempo exigiria uma quantidade imensa de energia, muito mais do que podemos produzir agora. A segurança também é uma preocupação. A viagem no tempo pode ser perigosa. Não sabemos que efeitos isso pode ter no corpo humano. Esses desafios práticos tornam a viagem no tempo um objetivo difícil. Seção 10. O futuro da viagem no tempo. O futuro da viagem no tempo é incerto, mas é um tema que continua a inspirar. Cientistas, escritores e sonhadores, todos contribuem para a conversa. Novas descobertas na física podem nos aproximar. Avanços na tecnologia podem tornar isso possível. Podemos começar com pequenos passos, como desacelerar o tempo ou enviar pequenas partículas para trás. Esses experimentos podem levar a avanços mais significativos. A colaboração entre cientistas em todo o mundo será fundamental. A busca pela viagem no tempo nos levará a aprender mais sobre o cosmos. O futuro reserva muitas possibilidades. Seção 11. Reflexões finais. A viagem no tempo é uma mistura de ciência e fantasia. É um conceito que fascina a todos nós. De mitos antigos à ciência moderna, a ideia evoluiu. Desafia nossa compreensão do tempo e da realidade. Exploramos como a cultura pop retrata a viagem no tempo. Filmes e livros dão vida à ideia. Eles nos entretêm e educam. Teorias científicas nos dão esperança de que a viagem no tempo seja possível.
Mas a viagem no tempo também traz desafios. Questões éticas e obstáculos práticos a tornam complexa. O futuro da viagem no tempo é incerto, mas é uma jornada que vale a pena fazer.